A paz do Senhor a todos. Estamos dando mais um início à nossa escola bíblica online. Essa semana atrasamos um pouco por alguns compromissos, mas não deixaremos de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração a respeito da aula que foi ministrada já no dia de hoje. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, ou seja, o último trimestre do ano, e a lição que nós estamos estudando, ela fala sobre o corpo, a alma e o espírito. É essa a lição. O corpo, a alma e o espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição que foi ministrada no dia de hoje, que nós estaremos passando também nesse vídeo, ela, a lição de número 7, que ela tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Então, os pensamentos são responsáveis por essa batalha na nossa vida. Então, o tema diz: os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. A arena é um palco onde se luta, onde se briga. Então o nosso pensamento é esse palco de luta, de guerra do nosso pensamento. É a briga entre a carne e o espírito, onde travam-se esta batalha. O texto áureo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, aleluia, e se há algum louvor nisso, pensais. Está em Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Então olha o que diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude nisso, aleluia, nisso pensais. Mas aquilo que é verdadeiro, há virtude nele. Aquilo que é honesto, também há virtude. O que é justo, o que é puro, o que é amável, há virtude. Então nisso nós devemos pensar. A verdade prática diz assim: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Um cristão sábio e prudente. Sábio e prudente. Sábio, aquele que tem conhecimento. E ele é prudente porque as suas atitudes são pensadas. As suas atitudes, os seus atos são pensados. Ele conhece o campo minado que ele está pisando. E ele sabe a hora de ir ou ficar. Esse é o prudente. Então, o cristão sábio e prudente preserva a sua mente. Preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. É a Cristo que nós devemos obedecer. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9, e 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. O verso 8 de Filipenses 4 foi o que nós lemos no texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há virtude, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo dizendo, né, que tudo aquilo que a gente viu nele, o que o povo de Filipos, a qual ele falava, viram nele, tudo aquilo que for bom, fazei aquilo, né? Fazei aquilo, porque Deus de paz será convosco.
2 Coríntios 10, verso 3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então as armas que nós lutamos não são armas carnais. Com as armas que lutamos, não são carnais, mas poderosa em Deus, para destruir todas as fortalezas, aquela da nossa mente, aquela do nosso pensamento, aquele tipo de pensamento que nos conduz a caminhos errados. É apenas essas armas espirituais vindo de Deus na nossa vida que nós podemos combater todo esse ataque do inimigo vindo diretamente na nossa mente. A palavra-chave da nossa lição de hoje é pensamento, porque dele provém muitas coisas pelas quais nós fazemos, aquelas que agradam e desagradam a Deus. A introdução diz assim: na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma e inseparável dele. Ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Então, a alma e o espírito, ela compõe a parte imaterial do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. Intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Então o intelecto é a sua inteligência, a sua parte que a alma usa para transmitir algo para a nossa mente, os nossos conhecimentos. Esse é o intelecto. Compreender a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Nessa lição estudaremos a respeito do pensamento. É o pensamento que nós vamos falar nessa lição. O tópico de número 1, ele vai falar sobre uma visão introdutória. Uma visão introdutória. O subtópico de número 1, a experiência de Adão e Eva, ou seja, a experiência do primeiro casal. É uma experiência a qual nós vamos falar daqui a pouco. Vamos só ler o subtópico de número 1. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Para todos esse processo, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamento, tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou no que não devia e foi enganada. Adão não pensou no que devia e pecou. Então, a experiência do primeiro casal. Então, o texto aqui está dizendo que é importante nós buscar primeiro no Gênesis os fundamentos da nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Ou seja, os traços
da personalidade humana se manifestaram primeiramente no primeiro casal, no aspecto racional, que é visto na capacidade de comunicação. Então, o primeiro casal, ele tinha os traços humanos que nós temos. Eles se comunicavam, eles tinham todo aquilo que nós temos no dia de hoje, eles tinham, porém, com algumas exceções. Esse casal, ele foi formado do pó da terra, ali estava a essência do Criador. Havia uma comunicação, havia o intelecto, que era a inteligência. Esse primeiro casal, ele tinha uma comunicação direta com Deus. Deus falava com ele, a palavra de Deus diz que na viração do dia, Deus se apresentava a ele, aleluia, tomando dele nota do seu dia a dia. Isso era a comunicação do primeiro casal. O intelecto dele, a inteligência, Deus deu para ele. Deus chamou todos aqueles animais, toda aquela criatura que ele criou e disse a Adão: nomeie cada um, ou seja, dê nome a cada um. A sua inteligência, o seu intelecto foi usado ali. Ele nomeou cada animal com o seu nome. Então isso faz parte da comunicação, do intelecto, do raciocínio, deu poder de governo a ele. Ele governava aquele jardim, ele cuidava daquele jardim, aqueles animais tinham um contato direto com ele. Aleluia. Então essa é a visão introdutória que nós vemos do primeiro casal. A personalidade dele. Deus deu poder para eles ali de conviver com animais que hoje nós não podemos estar juntos. Nós não podemos estar vivendo com tigres, com onça, com leões, com crocodilos, jacaré. Eles não fazem parte do nosso convívio. Não podemos estar juntos pela ferocidade que existe neles. Porém, na criação era normal, era um viver normal. Mas essa foi a primeira experiência, ou seja, eu coloquei aqui a experiência boa do primeiro casal, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus diz para ele: dominai sobre todos esses animais. Dominai. Comunicação, compreensão, governo sobre a criação, Deus deu a ele. Um relacionamento interpessoal também, Deus deu a ele, que era a comunicação, aleluia, pessoalmente, entre o próprio Criador e a criatura, ou a própria criatura com o seu Criador. Como eu disse, na viração do dia, Deus se manifestava, Deus aparecia a eles e tinha um particular com ele. Essa era a experiência boa. Essa experiência boa. Mas dessa experiência boa chegou uma experiência ruim. Uma experiência ruim. A experiência ruim foi a queda do homem, a queda do primeiro casal. O primeiro casal, ele caiu, ele errou, ele pecou, ele desobedeceu, e a experiência que ele teve foi a expulsão daquele jardim. E com aquela expulsão daquele jardim, eles perderam o que eles tinham de melhor. Perderam o que eles tinham de melhor, que era a convivência entre a criatura e o Criador. Dali para frente mudou tudo. Teve uma mudança drástica na vida daquele casal. Então a experiência ruim na vida daquele casal, que hoje também passou a nós, perderam uma batalha sem arma nenhuma. Sem arma nenhuma. Não houve um armamento ali que a gente possa mostrar que derrotou aquele casal. Ou seja, uma arma
física, como nós vemos nos dias de hoje. Muitos perdendo uma guerra, mas hoje temos aviões que jogam bomba, temos tanque de guerra, temos um exército, um armamento bélico. Mas a arma usada para a queda daquele casal estava direto na sua mente, no seu pensamento. Por isso que a lição que nós vamos estudar hoje, que estamos estudando, fala o pensamento, a arena de batalha da vida cristã. Muitos estão se perdendo a batalha, sem levar um murro, sem ser ferido por uma arma física, mas pela sua própria mente, pela sua forma de pensar. Aleluia. Então perderam uma batalha sem arma, apenas mental. O uso dessa arma através de uma mentira. A serpente chega para Eva, e Eva já tinha conhecimento de algo que Deus tinha passado a Adão. De toda a árvore aqui do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não coma, porque o dia que comeres certamente morrereis. Mas a serpente, que é a mais astuta, ela chega para Eva e diz que não é verdade aquilo. Não há verdade daquilo e aquilo não é verdade. E diz para Eva que o que poderia acontecer é que se ela comesse, ela ia se tornar igual a Deus. Ela ia ter o conhecimento. E aquela palavra entrou na mente de Eva e trabalhou de uma forma tão pesada na mente dela, que ela viu que aquele fruto era prazeroso, era um fruto que alegrava, e ela era um fruto desejado. Aleluia. A sugestão maligna de que Deus tinha enganado ela, ou seja, eles, foi algo bem acolhido, processada na sua mente e resultando no pecado da desobediência. Aleluia. Então algo foi bem acolhido pela sua mente, pelo seu pensamento. Então foi onde a serpente entrou. A arma que ela usou foi penetrar na mente de Eva. E Eva vai lá, pega aquele fruto proibido, come e leva para o seu esposo, para o seu marido, para o seu companheiro e dá a ele. Aleluia. E ele também come daquele fruto. E ele também come daquele fruto. Então ele viu que aquilo era bom e comeu do fruto. Aleluia. Eva foi enganada pela sua mente, pelo seu pensamento, pela serpente. Foi vencida sem arma. Aleluia. E Adão foi vencido pela desobediência. Pela desobediência. E aqui tem um ensinamento muito grande para nós. Nós temos esta palavra que nos ensina, que é a palavra de Deus. Será que nós estamos seguindo esse ensinamento? Ou estamos indo, deixando a nossa mente, aleluia, ser alimentada por informações que não têm nada a ver com a palavra de Deus? Se estivermos indo por esse caminho, é caminho de morte. Mas se estivermos sendo alimentados e dirigidos por essas palavras, são caminhos de vida. Então a experiência ruim foi Eva deixar a serpente trabalhar na sua mente e ela levar o fruto proibido ao seu marido e ele desobedecer uma ordem de Deus. Essa foi a experiência ruim. Mas a experiência péssima ainda estava para vir. Eles
ao comerem do fruto proibido. Abriu seus olhos, eles enxergaram a sua nudez. Como diz o ditado, caiu a ficha. Eles viram que pecaram, se esconderam da presença de Deus. Outrora, a alegria do contato, agora o medo faz eles se esconderem. E a experiência péssima está em Gênesis capítulo 3 e 23. Foram expulsos do jardim, perderam o que tinham de melhor, aleluia, que era a comunhão com Deus e a mordomia que o jardim oferecia. Ali eles tinham de tudo, comiam e bebiam, se fartavam de tudo. Agora tiveram que recorrer aos seus recursos, porque perderam através da desobediência e de deixar o inimigo entrar no pensamento. O pensamento é um lugar de batalha, é uma arena de batalha. E nós devemos ser sempre vitoriosos nessa batalha, para que não venhamos a ter prejuízos, seja ele físico, materiais ou espirituais. O subtópico de número 2 vai falar sobre conceitos e origem. Conceitos e origem. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembrança, sentimentos, som, imagem, despeitos dos mistérios da mente. Sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológico, psicológico, espirituais ou externos, ambientais e experimentais do cotidiano. Pode também ser uma combinação de fatores. Desses fatores, qualquer que sejam a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando. Então, o conceito e origem do pensamento, eles se originam nas informações, nas reflexões, nas lembranças, que são os mistérios mentais. Ou seja, uma lembrança, ela pode trazer-nos a continuar um caminhar bom, como um caminhar ruim. Então, a nossa mente, ela trabalha com algo que mexe com nós, que nos motiva. Por exemplo, uma experiência sensorial, que seja, os pensamentos são formados pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos, eles têm, traz algum conceito, alguma origem daquilo que nós fazemos, aquilo que nós vemos, aquilo que os nossos olhos captam. Eles trazem para a nossa mente, podendo nos dirigir a caminhos bons ou caminho mau. Aquilo que nós ouvimos pode entrar no nosso pensamento, descer no nosso coração, pode trazer alegria, como pode também trazer tristeza. O nosso paladar, o gosto que sentimos por algo, pode ser benéfico, como pode ser maléfico. O tato, aquilo que nós pegamos, que nós tocamos, pode trazer também prazer, como pode trazer desprazer. Aleluia. Porque o caminhar nosso com Deus tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Então a nossa mente, ela tem o poder de nos direcionar. Então, através das lembranças, através do sentimento, através de imagem, aquilo que nós vimos, que os nossos olhos captam, pode trazer algo bom ou mal para a nossa vida. Aleluia. Qualquer que seja a origem do pensamento, cabe ao ser humano, cabe a nós, qualquer origem. Se seja de origem da audição, porque aquilo que nós ouvimos pode levar ao nosso pensamento, pode levar à nossa mente e ali formar algo.
mas nós temos o poder de aceitar aquilo ou rejeitar. Mas para nós rejeitarmos aquilo, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Para nós aceitarmos aquilo, nós temos que ter conhecimento se aquilo fará bem ou mal à nossa vida. Então o nosso pensamento, ele é formador, ele forma algo. Mas você, eu e nós, temos a capacidade, temos o poder para aceitá-lo ou rejeitar aquele pensamento. Porque aquele pensamento pode conduzir à vida como pode conduzir à morte. Seja uma vida ou morte espiritual, como uma vida ou morte material. Tudo vai do nosso caminhar. Aleluia. O nosso pensamento mostra algo para nós e cabe a nós dirigir o nosso corpo, a nossa vida, àquela situação. O subtópico de número 3 vai falar sobre características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a nossa infância? Do ponto de vista moral, o pensamento pode ser bom ou ruim, puro ou impuro, os quais são originados de fatores externos, são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir do conteúdo que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como olhos, ouvido, boca, mão, nariz, abster-se de toda a aparência do mal. Isso é o que nós devemos fazer. Então, como eu já disse, a nossa mente, ela trabalha através de sensores. Aquilo que nós estamos enxergando, há uma experiência sensorial ali, um sensor que ele ativam, aleluia, uma parte do nosso corpo. Uma parte do nosso corpo. Então a nossa mente, ela capta aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, aquilo que o nosso paladar, os nossos narizes captam de paladar, de cheiro, o tato, aquilo que nós tocamos, tudo isso, o gosto de algo que nós sentimos. Aleluia, tudo isso é captado através de sensores e transmitido à nossa mente. E ela se encarrega de construir algo sobre aquilo que foi transmitido a ela. Então, ela tem uma capacidade construtiva, nossa mente. Aquilo que nos são oferecido, nossa mente armazena e dessa forma constrói a sua formação. Então ela está construindo algo, a sua mente neste momento está construindo algo de acordo com o que você está enxergando, de acordo com o que você está ouvindo, ela está montando algo, aleluia, e esse algo daqui a pouco ela coloca em prática, ela lança para o nosso corpo, e se nós não tivermos capacidade de resistir, sendo aquilo mal, nós vamos andar por caminhos ruins. Aleluia. Olha o que diz Romanos 12, e verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Neste momento, como eu disse, a sua mente está trabalhando. A sua mente, ela está construindo algo ali através do que você está pensando, através do que você está tocando, através de um paladar, de um gosto, de um cheiro, daquilo que você viu durante o dia, aleluia, daquilo que você ouviu, ela está construindo algo sobre aquilo, algo sobre aquilo. Agora, para que nós venhamos a resistir àquilo que ela está construindo, nós temos que estar neste verso 2 de Romanos 2, e não vos
não sejais conformados com este mundo, com aquilo que você está vendo. Não coloque na sua mente, não se alimente daquilo, aleluia, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, aleluia. A renovação do nosso entendimento é só através do Espírito Santo na nossa vida, Então nós temos o poder de escolha, o comportamento e a escolha cabe a mim, cabe a você, aleluia, porque depois de armazenado as informações, depois de construído tudo aquilo que foi lançado no nosso pensamento, na nossa mente, elas irão, aleluia, influenciar no nosso comportamento. O comportamento do ser humano, aleluia, ele se dá através daquilo que o pensamento forma, da formação do nosso pensamento, aleluia. Então nós devemos fazer a melhor escolha, para que aquilo que foi armazenado não influencie negativamente na nossa vida. Nós somos seres livres, sim, somos seres livres. Somos seres que podemos tomar decisões, sim, somos seres que podemos tomar decisões. Aleluia, aleluia. Mas a palavra de Deus, ela diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 22, tem uma palavra para mim, para você, para a minha vida e para a sua vida, que diz assim: abstende-se de toda aparência do mal. Ou seja, livre-se de toda a aparência do mal. Liberte-se de toda a aparência do mal. Não deixe que a aparência do mal venha tomar conta da tua vida. Então a palavra de Deus está dizendo assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então o poder de escolha, o poder de decisão é nossa, aleluia. Mas abstender, nós afastarmos da aparência do mal é a melhor opção, ou seja, não é a melhor opção, é a única opção. Mas nós só vamos nos afastar da aparência do mal se nós estivermos cheios do Espírito Santo, aleluia. Se nossa mente, se nosso pensamento, ele estiver, aleluia, abastecido e alimentado pela palavra de Deus. Caso contrário, aleluia, ao invés de nos afastarmos da aparência do mal, nós vamos nos achegar a ele. Mas que nós venhamos, aleluia, a obedecer a palavra de Deus e se abster, se afastar da aparência do mal, aleluia. Esse foi o tópico de número 1, uma visão introdutória. O tópico de número 2 vai falar sobre a gestão dos pensamentos. A gestão do pensamento. O subtópico de número 1, ele diz assim: imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos e emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos e o de epístola da alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. A gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente ao usar o pronome indefinido, tudo. Abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde de qualificado com os objetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa forma, virtuoso ou digno de louvor. Ou o uso do imperativo afirmativo, pensai, ou seja, não é para amanhã, pense, é pensai, é algo que é agora. Indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou instrutivos. Como temos
geridos os nossos pensamentos, como está o nosso pensamento? Então a palavra de Deus está dizendo pensai, ou seja, a sua mente tem que estar alerta a tudo aquilo que nós temos aprendido, que temos ouvido, aquilo que tem colocado na nossa mente através da palavra de Deus. Aleluia. Então a ordem ou um mando, que é o comportamento moral, e o comportamento espiritual. Filipenses 4:13, ele disse assim: posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, se nós podemos todas as coisas, se todas as coisas nós podemos, aleluia, então nós podemos nos abster-se da aparência do mal, aleluia. Se esta palavra ela está na tua mente, na tua vida, se você vive essa palavra, posso todas as coisas em Cristo, então nós podemos ter poder sobre a nossa mente. Então o inimigo ele não pode nos dominar sem uma arma física, mas como uma arma mental, que é o nosso pensamento, porque nós podemos todas as coisas. Aleluia. Mas nós não podemos todas as coisas na força dos nossos braços. Nós não podemos todas as coisas no conhecimento apenas. Aleluia. Mas nós podemos todas as coisas na sabedoria, porque a sabedoria é dom de Deus. A sabedoria é o Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua vida. Então, se nós podemos todas as coisas, aleluia, nós podemos ter uma escolha correta para que o nosso comportamento seja um comportamento, aleluia, agradável, aleluia, diante de Deus, para que seja um comportamento, aleluia, que Deus se agrade, aleluia, com ele, que nós seja um comportamento de um trilhar no caminho, aleluia, que Deus nos colocou, aleluia. Então o pensamento é uma arma que não é física, mas é uma arma espiritual que trabalha contra nós ou a favor de nós. Basta nós alimentarmos ele com aquilo que for certo, aquilo que for de boa fama, aquilo que for agradável, aquilo que for justo, aquilo que for verdadeiro. Aleluia. Nisso pensais. É isso que nós devemos colocar na nossa mente. É isso que nós devemos alimentar a nossa mente. Aleluia. Para que nós venhamos a ter conhecimento, aleluia, daquilo que agrada a Deus. Aleluia. Então, através do nosso pensamento, nós podemos ser vitoriosos como podemos ser perdedores. Aleluia. Aleluia. Não deixe que os maus pensamentos influenciem o seu comportamento, mas se alimente da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, aleluia, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensai. É esse tipo de pensamento que vai alimentar a nossa mente, aleluia, e a nossa mente vai nos transmitir coisas boas, aleluia. Pensar no que é honesto é agir e pensar de maneira íntegra, aleluia, sem ter nada que nos desabone. Pensar no que é justo é refletir no que é correto, no que é verdadeiro, no que agrega algo na nossa vida. Pensar no que é puro é ter uma mente livre das impurezas. Livre das impurezas. As impurezas mundanas, aquilo que os olhos captam. Aleluia. Nós devemos estar livre. Então pensar no que é puro é manter nossa mente livre das impurezas. Pensar no que é amável é cultivar a bondade e o afeto. Como você está cultivando a bondade? Você está sendo uma pessoa boa? Você está sendo uma pessoa que, aleluia, que sente a dor do próximo? Aleluia. Pensar no que é de boa fama,
aleluia, é considerar as coisas boas, aleluia, de boa reputação, e isso é louvável diante de Deus, aleluia. Como é o nosso proceder quando estamos, aleluia, ausente da presença daqueles que nos conhecem, aleluia? Será que nós agimos com uma boa reputação? Será que nós somos louvável? Ou nós se misturamos e somos iguais à multidão? Aleluia. Pensar no que é virtuoso, aleluia, é focar nas qualidades morais e éticas. Aleluia. Virtuoso, aleluia, de boa fama. Aleluia. Aquele que é amável, aquele que, aleluia, que não tem nada que desabone, aleluia, focar nas qualidades morais, aleluia. As coisas morais, ela vem desde o lar, desde a nossa convivência, aleluia, pessoal, social, desde a nossa convivência na nossa igreja, aleluia, a nossa convivência com Deus, aleluia. Pensar no que é digno de louvor, aleluia, é focar a nossa mente naquilo que agrada a Deus, aleluia. Tudo que é digno de louvor, aleluia, faz parte desta palavra, faz parte deste livro, aleluia. Então Deus, ele tem que achar graça na minha vida, Deus tem que achar graça na sua vida, Deus tem que se alegrar quando ele ouve pronunciar o meu nome, o seu nome. Deus tem que se agradar quando lá do alto ele olha e nos enxerga, aleluia, mesmo estando ausente de pessoas, aleluia. Aleluia. Isso é digno de louvor, focar naquilo que agrada a Deus. Aleluia. Esse foi o subtópico de número 1, imperativo ético e espiritual. O subtópico de número 2, ele vai falar sobre acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnica de gestão de pensamento. São estratégias de valores relativos que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima. Então nós vemos que os dias de hoje, vemos muitas técnicas para nós anunciarmos a palavra de Deus. Devemos sim louvar por isso, porque a informática, a tecnologia, ela nos dá condição de ir além de onde nós podemos ir. A exemplo, este momento ao qual eu estou falando, pessoas estão assistindo ou vão assistir, vão ouvir este ensinamento da escola bíblica online em vários lugares. Não estão junto comigo aqui, mas ela é transmitida, ela é elevada. Então várias são as técnicas para que o nosso pensamento também se liberte das acusações. Aleluia. Exemplo de uma técnica para que o nosso pensamento ele se liberte de acusações. Primeiro exemplo, fazer o bem. Isso sim tem validade, porque são algo que agrada a Deus, porém são aquilo para uma vida terrena também, né? Então, aquele que promove o bem, aquele que assiste o necessitado, aleluia, isso é uma técnica para que nós levamos o bem a alguém. Mas isso são para nossa vida terrena, só a vida terrena, porque aquele que simplesmente ele só pratica o bem, aleluia, ele tem o galardão aqui na terra. Ele tem o galardão aqui na terra.
Aleluia. Mas existe uma vida que vai além dessa. Aleluia. Porque a nossa vida espiritual, que é a parte divina, ela vai além das obras. As obras têm que andar junto. Sim, precisamos fazer a obra. Precisamos assistir os necessitados, sim. Então, nós aprendemos que essa é uma técnica, mas para uma vida terrena. Mas Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim que a esperança, que é a segunda técnica, uma técnica que nos mostra a esperança, que não traz confusão. Então, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, ele fala do amor derramado no nosso coração. Então, essa técnica é diferente. É nós mostrarmos às pessoas, aleluia, que não é apenas o desejo nosso de fazer algo, mas é este amor que foi derramado no nosso coração. É este amor que foi derramado, que Deus ele colocou no nosso coração, aleluia, através do Espírito Santo. Então nós devemos também, além das obras que nós fazemos, nós também devemos ter algo espiritual, aquilo que nos une a Deus, aquele que nos afasta, aleluia, de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós sabemos que existe muitas pessoas que praticam o bem, aleluia, assistem aos necessitados, mas tem uma vida conturbada, aleluia. Então nós precisamos, falta o amor de Deus nessas vidas, falta o amor de Deus nessas vidas. A outra técnica preventiva é contra a ansiedade, Então Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não estejais inquietos por algumas coisas, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através das suas orações, súplicas, com ações de graça. Outra técnica que nós aprendemos para nós achegarmos a Deus, para que nós tenhamos uma vida espiritual avançada. Deus está atento às nossas orações. Então, para que nós não venhamos estar ansiosos, quando você se encontrar ansioso, existe uma técnica para que aquela ansiedade ela se afaste de você. É através da oração, é através da consagração, é através do nosso contato íntimo com Deus. Aleluia, aleluia. A nossa carne, o nosso corpo, aleluia, ele é fortalecido através da mortificação, através do jejum, através da consagração, através de nós nos achegarmos a Deus. Isso é o alimento do nosso corpo. O alimento da nossa alma é a meditação na palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus vai nos transformando a nossa alma, moldando o nosso ser, mas o alimento do nosso espírito, aleluia, está através da oração, na comunhão com Deus Pai, nós falando, Ele ouvindo, Ele nos abençoando, aleluia, a nossa alma vai se alegrando e o nosso corpo, aleluia, vai se libertando de tudo, aquelas coisas que desagradam a Deus, aleluia. Então não esteja inquieto por coisas algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações, pelas súplicas, com ação de graça. Ou seja, não é só nós pedirmos a Deus. A oração não é para nós dobrarmos os nossos joelhos, aleluia, e falar: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. Sim, é para isso, mas com ação de graça também, sendo agradecido por tudo aquilo que Ele já tem feito em nossa vida. A palavra de Deus diz, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Salmo 103, mas não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, ou seja, ação de graça, ser agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e tendo a certeza que muito mais
Ele ainda fará. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. O subtópico de número 3 vai falar sobre recursos espirituais. Aleluia. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Olha o que o escritor dessa lição está dizendo, que a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bom pensamento, inspirados em verdades eternas. Essas disciplinas traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, ou seja, nós temos que estar presos àquilo que estamos meditando. Exige emprego da vontade, decisão e querer. Produz sentimentos elevados, amor, alegria, paz, paz pela verdade aprendida, abundante sabedoria e correta direção. Então, recurso espiritual para a nossa vida nós temos aqui na nossa mão. Eu tenho aqui uma Bíblia. Aqui existe um recurso espiritual para a minha vida. E você também tem uma Bíblia, é um recurso espiritual. Hoje talvez você possa não ter esse recurso físico, ou seja, uma Bíblia física. Mas hoje o celular, aleluia, a tecnologia traz muitas informações, muita forma de nós nos instruirmos pela palavra de Deus através de um aplicativo. Aleluia. Então a Bíblia, ela não é apenas um livro, mas ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Nela a alma se alimenta e a vida se transforma. A nossa vida só é transformada, aleluia, pela palavra de Deus. Aleluia. A nossa vida, ela é transformada pelo nosso conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Josué 1:8, ele diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado para fazer tudo conforme nele está escrito. É neste livro aqui, aleluia, porque então te fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer um conselho melhor do que esse? Existe um conselho melhor do que esse para a minha vida e para a tua vida? A meditação da palavra de Deus. Aleluia. Olha o que ela vai trazer para nós. Medita nela de dia e de noite. Tenha cuidado para fazer tudo quanto nela está escrito. Isso é um pedido, é uma ordem que Deus está nos dando para que nós meditemos nesta palavra. Mas existe um recurso para a nossa vida, aleluia, através dessa prática. Porque então farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Quando nós dobramos o joelho, nas nossas orações nós pedimos a Deus recurso para nós continuarmos vivendo nessa terra. Pedimos que Ele abra a porta de emprego, recursos financeiros, pedimos. Aleluia. E o segredo está aqui em Josué 1:8. Aleluia. Medita nele dia e noite, porque ele fará prosperar o teu caminho. Prosperar é acrescentar mais algo àquilo que nós temos. Aleluia. Ser próspero é conseguir manter o nosso dia, o dia de ontem. Nós fomos prósperos. Aleluia, porque nós passamos para o dia de hoje. O dia de hoje estamos caminhando, mas Deus está cuidando de nós, porque nós estamos meditando na tua palavra. Aleluia, Ele está cuidando de nós. Aleluia, e serás bem sucedido. Quem que pede a Deus para ser mal sucedido? Quem que pede? Nem o louco pede isso. Aleluia, nós seremos bem sucedidos se nós meditarmos nesta palavra e guardarmos ela no coração. Guardar no coração por um motivo. O salmista também diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para que você seja próspero e seja bem sucedido, você não pode pecar. Você tem que se abster de toda a aparência do mal.
Você tem que procurar o caminho melhor para você trilhar. Aí a prosperidade virá sobre a sua vida e você será bem-sucedido. Aleluia. O tópico de número 4 vai falar sobre Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental inclui a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar corpo e mente. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, um lugar no deserto, repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito, há tempo para estar em Jerusalém e há tempo também para ir em Betânia. Então o próprio Jesus, ele nos aconselha. Ele diz assim, ó: não podemos desconsiderar a influência dos fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, todo o cuidado com a saúde mental inclui a observância de uma rotina considerável em dias de tanta agitação. Então, os dias que nós vivemos são dias muito agitados. São dias a qual o nosso pensamento ele é tomado por muitas responsabilidades, por muitos compromissos, seja esse compromisso familiar, seja esse compromisso profissional, seja esse compromisso espiritual na sua igreja. Então os dias que vivemos são muito agitados, muito agitados. Mas Jesus também, ele nos pede para que nós tiremos um momento de descanso. Aleluia. Porque o nosso corpo físico também precisa estar bem. Então nós precisamos estar bem, o espírito, a alma e o corpo. Aleluia. A palavra de Deus diz que essas três unidades, ou seja, o espírito, a alma e o corpo, tem que se manter irrepreensíveis, esperando a volta do nosso Senhor. Mas para isso nós temos que estar bem. Então, para estarmos bem espiritualmente, nós temos que ter uma comunicação com o Pai através da oração. Para que a nossa alma esteja bem, ela precisa estar alimentada pela palavra de Deus. Para que o nosso corpo esteja bem, ele precisa estar mortificado, ele precisa se abster de várias coisas. Nós precisamos nos sacrificar a carne. Aleluia. Mas nós precisamos também de um corpo descansado. Precisamos estar bem. Aleluia. Aleluia. Jerusalém e Betânia. Então nós vemos que precisamos tanto de estar na consagração. Aleluia. Jerusalém significa, é o lugar, aleluia, é o centro de ação, que é o lugar de adoração, que é Jerusalém. Aleluia. Mas também nós precisamos também de Betânia. Betânia é o lugar de refúgio, da amizade, da intimidade. Na casa de Marta e Maria e Lázaro, Jesus tinha comunhão, tinha uma grande comunhão com aquela família, e ali era um local de descanso para ele. Aleluia. Então nós precisamos tanto de Jerusalém, que é o lugar da adoração, mas nós também precisamos também, aleluia, de um lugar de descanso, para que nós montemos estratégia da nossa vida espiritual, aleluia, para que nós estejamos, aleluia, bem, aleluia. Então a Eclesiastes capítulo 3, verso 1 vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então um corpo descansado é um corpo disposto, é um corpo disposto. Então Deus ele quer da minha vida e da tua vida obediência e sacrifício, sim.
sacrifício sim, mas não um sacrifício de tolo, aleluia. Então cada um sabe o seu limite, cada um sabe a sua responsabilidade, cada um sabe o seu momento de agir, aleluia, de avançar, mas cada um também sabe o momento de parar, aleluia. Nós sabemos disso, nós somos sabedor, nós conhecemos o corpo que temos, nós conhecemos a saúde que temos, aleluia. E para isso nós precisamos nos conservar. Para isso nós precisamos nos conservar. Será que se nós tivermos uma alimentação de qualquer forma, conhecendo o corpo que nós temos, aquilo que podemos comer, podemos nos alimentar, que faz bem, e nós deixarmos de lado e se alimentarmos daquilo que é mal, que é ruim, isso eu estou falando do alimento mesmo, do alimento que esse corpo precisa. Aleluia. A doença toma conta da nossa vida, joga-nos numa cama. E como que vamos fazer a obra de Deus? Aleluia. Acamados. Sendo que poderíamos termos um cuidado melhor da nossa vida, para continuarmos fazendo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Então precisamos de Jerusalém, que é o centro da adoração, mas precisamos de Betânia, que é o lugar de descanso, que é o lugar da comunhão, da amizade. Aleluia. Aleluia. O tópico de número 3, que é o último tópico, ele vai falar sobre a batalha na arena dos pensamentos. Como eu já iniciei na introdução, falando sobre o nosso pensamento. No nosso pensamento existe uma arena de luta, de guerra. Aleluia. Os nossos pensamentos, arquitetando, montando, estruturando algo. Aleluia. E aquele algo está na nossa mente, numa arena de luta ali. Mas cabe a mim e você aceitar essa influência. Se essa influência for positiva, abracemos a ela. Se essa influência for negativa, é o que está na palavra que foi lido, Tessalonicense. Abstende de toda a aparência do mal. Deixa ele passar. Não toma posse daquilo que é negativo, mas apenas aquilo que é positivo. E quando eu falo de algo positivo ou negativo, eu não estou dizendo de algo que eu acho que seja bom ou ruim. Aleluia. Mas eu estou dizendo algo que esta palavra me garante ser boa ou ruim. Aleluia. Que nós venhamos ser alimentados por esta palavra. Não por aquilo que eu acho. O achismo, aleluia, só nos leva para o buraco. O achismo. Agora, a certeza nos leva ao céu. A certeza daquilo que é bom. Então, o subtópico de número 1 diz: influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensa batalha, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, que está em Efésios 6 e 12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, ou seja, a nossa mente, pois o que pensamos influencia nosso sentimento, desejo e decisões. Na versão nova, tradução da linguagem de hoje, Provérbio 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagem bíblico que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninho em sua cabeça, e tiveram fins trágicos. Aleluia. Então, influências espirituais. Aleluia. Muitas das vezes quando a gente fala em algo espiritual, nós devemos entender que existem os dois lados da moeda. Não é o lado bom só.
Mas existe o lado ruim. Existe o lado ruim. O lado bom é o que nos leva ao céu, que nos dá a salvação. O lado ruim é o que nos leva à morte espiritual e à condenação. Então, uma mente bombardeada, olha o que é uma mente bombardeada. É o principal campo de batalha. Então, a mente bombardeada. Adão e Eva foram vencidos numa guerra sem arma física, como eu já falei no início. Então, a mente deles foi bombardeada. O campo espiritual é invisível. Nós não enxergamos o bem e o mal. Aleluia. Não está escrito na mente, na testa das pessoas, eu sou bom, eu sou ruim. Eu sou dirigido por Deus ou sou dirigido pelo diabo. Não está escrito. Aleluia. Porque essa é uma ação. Ela é uma ação invisível. Então, só que essa ação invisível, ela age diretamente na nossa mente. Diretamente na nossa mente existe uma ação invisível, que é a ação espiritual. Aleluia. Efésios 2:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestade, contra os príncipes da treva desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, enxergamos essas hostes da maldade? Será que nós enxergamos? Será que é visível por aí? Não, são espíritos. Não é visível, mas eles agem na nossa mente. Vou voltar a dizer algo. O alimento do nosso espírito é a oração, é o contato, é a comunhão, é o falar com Deus. Alimenta o nosso espírito. O alimento da nossa alma é a meditação na palavra de Deus. O alimento da nossa alma é a meditação da palavra de Deus. O alimento do corpo é o sacrifício. Aleluia. É a mortificação do corpo. Esse é o alimento do corpo. Porém, essa ação espiritual, ela entra na nossa mente e ataca a nossa alma. Ataca a nossa alma. Aleluia. Então, essa influência espiritual é um ataque direto à nossa alma. Se a sua alma não estiver alimentada com a palavra de Deus, ela vai ser vencida. Se ela for vencida, o seu corpo vai sofrer. Sofre danos espirituais e os danos materiais. Então, o segredo, Josué 1:8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que a sua alma seja alimentada, para que a sua alma seja fortalecida, para que os ataques não se acabem, mas eles encontrem resistência. Aleluia. Porque o inimigo não desiste, mas ele pode encontrar resistência. Se ele não encontrar resistência, ele domina. Se ele encontrar resistência, ele será dominado. Aleluia. Então, uma mente bombardeada é aquela mente que foi atacada e não estava enfraquecida. Agora, uma mente protegida. Então, a mente bombardeada e a mente protegida. A mente protegida é aquela que vive rodeado de investidas, mas está protegida, porque ela não se dobra. Aleluia. Não aborta a sua caminhada, tem certeza do seu Salvador. Aleluia. Essa é a mente protegida. Essa mente protegida é aquela que tem a sua alma alimentada pela palavra de Deus. Aleluia. E se ela é alimentada pela palavra de Deus, os ataques vêm, as ofertas vêm, porém ela não se dobra, ela não se rende. Aleluia. Essa é a mente protegida. Paulo diz também em Gálatas capítulo 6:20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Aleluia. Estou crucificado com Cristo. E vivo. Ou seja, ele não está morto. E vivo. Mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Paulo está dizendo que ele está crucificado com Cristo. Ele está vivo, mas quem vive nele é Cristo. Ou seja, a sua alma, ela foi ganha. A sua alma, aleluia, ela está dominada pelo Espírito Santo. Aleluia. A sua alma, aleluia, agora ela tem um caminhar diferente, aleluia. Ele diz, a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. Aleluia, na fé em Cristo Jesus, naquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. Paulo estava dizendo para nós aqui que a mente dele, a alma dele estava superalimentada, aleluia, pela palavra de Deus. Na alma dele não tinha espaço, aleluia, para o inimigo entrar, ou seja, não era espaço, não tinha brecha, porque espaço é algo grande, brecha é uma coisa muito pequena, aleluia, e muitas das vezes nós não damos valores a coisas pequenas, achamos que aquela brecha não vai nos comprometer, mas é por ali que o inimigo entra, aleluia, e faz ninho na nossa cabeça. Aleluia. Então a vida que eu vivia na carne, hoje vivo pela fé. Então nós falamos de uma mente bombardeada, aquela que tomou Eva, entrou na mente de Eva, contando-lhe uma mentira, dizendo que não era uma verdade aquilo que Deus tinha falado sobre comer do fruto. E ela viu que aquele fruto era agradável, atraente, foi e comeu. Mas Paulo está dizendo que a mente dele está protegida, porque ele está crucificado em Cristo. Aleluia. O subtópico de número 2, que é o último, para nós encerrarmos essa aula bíblica de hoje online, ela vai falar sobre os cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Olha o que diz aqui, não nutrir pensamento distorcido acerca de você mesmo, que produzem complexo de inferioridade, ou seja, aquele pensamento que mostra que você não é merecedor, que você não é nada, aleluia, que você está caminhando um caminho que não vai te levar a nada, aleluia. Não nutra a sua mente com esses pensamentos, mas também não alimente a sua mente mostrando que você é o super-homem, que você está isento de qualquer ataque. Não. Superioridade, o único que é superior, que é grande, é só Ele, é o nosso Mestre, é Jesus. Aleluia, aleluia. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Vigiar a sua mente. Vigie a sua mente dos maus pensamentos. Isso através da purificação. Através da purificação. Aleluia. Vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informação, principalmente das redes sociais. Aleluia. Que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica ou pelo menos instrui. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Então, o cuidado prático de todo o nosso conhecimento, de tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo aquilo que nós fomos instruídos, fomos ensinados. Aleluia. Nós temos que colocar em prática, porque senão é queda. Nós vemos a passagem das duas edificações. Edificaram a mesma casa. Eu sempre costumo dizer que o construtor comprou
material para construir duas casas. Ou seja, o mesmo material para a casa A foi para a casa B. Porém, uma ele construiu na areia e outro na rocha. A mesma casa. Essa mesma casa, esse mesmo material da construção, ele significa a instrução que nós tivemos. Ele significa o conhecimento que nós adquirimos. Agora, a sustentação dessa casa significa a sabedoria. Aleluia, que essa é algo que vem de Deus, ou seja, a prática daquilo que nós aprendemos. O que nós estamos praticando, onde estamos praticando. E a casa que foi construída na areia, veio a tempestade, o vento, a chuva, derrubou e levou. Aleluia. Essa apenas tinha conhecimento. Essa era uma casa, que nós somos uma casa. Essa casa tinha apenas conhecimento. Essa casa tinha uma mente cheia de informações. Aleluia. Mas isso não foi suficiente para resistir. Aquela casa firmada na rocha é aquela casa que ela tinha o conhecimento, mas também tinha sabedoria. Porque a sabedoria é um dom de Deus. E tudo que é de Deus para a nossa vida é bom e edifica a nossa vida. E o vento, a chuva, veio sobre aquela casa e ela suportou. Ela suportou. Porque ela colocou em prática o seu conhecimento com sabedoria. Aleluia. E o que construiu na areia é aquele que se exaltou, que falou de si mesmo. E Deus não nos levantou para nós falar de nós mesmos, eu, José Ricardo, pastor, falar de mim mesmo. Mas Deus nos levantou para falar dele, para testemunhar dele. Aleluia. Através do Espírito Santo. Então, cuidados práticos, proteção da mente. Para nós encerrarmos, Mateus 22 e 37 diz assim: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, aleluia, e de todo o teu pensamento. Então, para nós amar a Deus de toda a nossa mente, de todos os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso pensar tem que estar firmado nele. Não pode ter lugar, nem brecha para ninguém mais. Apenas nele. Isso é uma proteção da mente. Aleluia. Responsabilidade pelo cuidado. Aleluia. Pelos cuidados da nossa prática, dos nossos pensamentos. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, os cuidados práticos, a proteção da nossa mente está no nosso coração. Nós amar a Deus com o nosso pensamento, com a nossa alma, com o nosso coração, nos entregar a Ele. Isso é a proteção da nossa mente. Agora, a responsabilidade, ela é individual. O seu pai não leva, aleluia, ele está dizendo aqui que o pai não levará a impiedade do filho. Então cada um se responsabilizará por si próprio. Então a alma que pecar, a alma que é de José Ricardo, não era de José Pereira, pastor irmão, que era meu pai, que já é falecido. A alma de José Pereira, pastor irmão, era a alma dele. José Ricardo, pastor, que sou eu tenho uma alma, que é minha. Então a alma que pecar, ou seja, essa minha alma, se ela pecar, ela vai morrer. Então a responsabilidade pelo cuidado do nosso pensamento, daquilo que a nossa alma pratica, aleluia, está nas minhas mãos e nas suas mãos. Então a alma que pecar, essa morrerá. A conclusão que nós temos para nós finalizar diz assim: para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim
viveremos em sintonia com a sua vontade. Só assim nós viveremos em sintonia com a vontade de Deus. Então nós devemos deixar que Ele nos domine. Então lá diz Romanos 12:2, não sejais conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? Essa foi a lição de número 7, que fala sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Deus abençoe a todos. Nessa semana que entra, estaremos falando da lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesse dia. Esse vídeo era para ter saído entre quarta ou quinta-feira, mas devido a alguns compromissos, não tivemos condições, mas fizemos no dia de hoje. Que esta palavra, que esse ensinamento a qual Deus nos traz, possa edificar a sua vida e possa nos colocar caminhando nesse caminho que nos leva ao céu. Deus abençoe a todos, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Assim como Deus tem provido para nós todos os dias, assim fará na nossa vida. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.